Olá, estamos de volta ao programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Hoje o nosso estudo número 6 sobre a criação. Faz algum tempo eu ouvi uma história de um astrônomo que tinha um amigo que não acreditava que o mundo havia sido criado por Deus. Com o objetivo de vencer a teimosia do amigo, o astrônomo construiu um planetário. Você já viu um planetário, não? Uma verdadeira obra de engenharia que reproduzia o Sol e os principais planetas e satélites, com todos aqueles movimentos nas órbitas, enfim, algo extraordinário. Aí ele convidou o seu amigo ateu para ver o planetário. Ao ver aquilo se movimentando com todas as peças, planetas, satélites, tudo em perfeita sincronia, girando para lá e para cá, aqueles movimentos com precisão matemática, o amigo ateu disse assim: é realmente muito interessante. Quem construiu essa maravilha? Foi você? A resposta do astrônomo foi bastante intrigante. Não foi ninguém. Como assim? Muito simples. Este planetário apareceu aqui por uma simples casualidade. O amigo ateu, impressionado com a resposta, disse: eu não acredito. Uma peça tão perfeita não pode ser obra da casualidade. Isso é impossível. Conta logo a verdade. Então o astrônomo respondeu: você é muito engraçado. Para você, essa montagem com umas 2 dúzias de peças não pode ter aparecido por acaso. Mas o universo com bilhões e bilhões de peças, funcionando em perfeita exatidão, pode ter surgido por acaso. Hoje nós vamos estudar a respeito do relato da criação. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a origem de nosso planeta e de todas as coisas que aqui estão. Vamos começar lendo a primeira informação da Bíblia, na verdade, a primeira declaração feita na Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o verso 1. A Bíblia começa o seu texto dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a primeira informação da Bíblia. Deus criou os céus e a terra. 3 pontos principais serão vistos em nosso estudo de hoje. Primeiro, nós vamos conhecer um pouquinho mais o relato da criação. Depois, vamos ver algumas implicações de se crer nesse relato. E, finalmente, nós vamos comentar um pouco sobre este grande debate, criacionismo e evolucionismo. Quais são os argumentos científicos em favor do evolucionismo e que motivos nós podemos ter para crer no criacionismo? Me acompanhe então no que nós vamos ver aqui na tela. Nós vamos começar fazendo uma leitura bem objetiva do relato da criação, de acordo com como está no livro de Gênesis. A criação é relatada como tendo sido feita em 6 dias. Vejamos o que Deus criou, o que Deus fez em cada um dos dias da criação. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Vejamos agora o que aconteceu em seguida. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E disse: produza a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Na sequência,
Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quinto dia. No sexto dia, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã o dia sexto. Antes de prosseguir, eu preciso chamar a atenção para dois aspectos importantes no relato do sexto dia. Depois de ter preparado todo o ambiente, ter criado tudo, preparado o ambiente, finalmente vem a coroa da criação de Deus. Deus agora se envolve pessoalmente, não é mais uma ordem, como ele fez no começo, e haja luz, haja. Agora não. Agora Deus se envolve pessoalmente, manualmente, e ele cria o ser humano, homem e mulher. Esse é um aspecto muito interessante. Outro ponto que precisa ter a nossa atenção no relato do sexto dia. Nos dias anteriores, a avaliação feita é que era bom, mas no sexto dia, depois de concluir a sua obra da criação, culminando com o ser humano, o texto diz assim, e eis que era muito bom. Aqui está então completada a criação de Deus. Mas a Bíblia continua apresentando agora o que aconteceu no sétimo dia. É o que nós vamos ver aqui agora. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É claro que nós não podemos imaginar Deus estando cansado com a necessidade de descansar. Absolutamente não foi essa a intenção de Deus. Mas de alguma forma, Deus planejou deixar um memorial, um marco de que Ele é o Criador de todas as coisas. E isso acontece exatamente com essa separação especial do sétimo dia. Veja, 3 coisas que Deus fez no sétimo dia da criação. Primeiro, Deus descansou. Depois, Deus abençoou o dia sétimo. E, finalmente, Deus o santificou. Para termos uma visão agora completa do que aconteceu na semana da criação, veja comigo neste quadro o que ocorreu em cada um dos dias, e ali a passagem bíblica equivalente. No primeiro dia, luz e trevas, dia e noite, haja luz, e Deus fez separação entre luz e trevas. No segundo dia, os céus e mares. No terceiro dia, a separação da terra seca e dos oceanos, e então Deus criou a vegetação. No quarto dia, a Bíblia relata então o aparecimento do sol, da lua e das estrelas. Quinto dia, pássaros e peixes. Sexto dia, animais terrestres e o ser humano, homem e mulher. E no sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou. Há algumas coisas interessantes aqui. Você percebe que nos 3 primeiros dias, Deus prepara o ambiente, fazendo a separação entre 3 pares de coisas. Nos 3 últimos dias, quarto, quinto e sexto dias, Deus ocupa esse ambiente que foi preparado nos 3 primeiros dias. Veja só, no primeiro dia, haja luz, e Deus fez separação entre luz e trevas. No quarto dia, Deus preenche esse espaço, com o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para marcar a noite. No segundo dia, separação, os céus e os mares, deixando no meio o ar. Então, no quinto dia, os pássaros para preencherem os céus e os peixes para preencherem os mares. No terceiro dia, Deus faz separação entre terra seca e os mares, e então cria a vegetação. E aí, no sexto dia, Deus preenche esse espaço, os animais terrestres e então o homem e a mulher. Uma pergunta que surge e que tem gerado discussões. Os dias da criação, de acordo com o relato da Bíblia, são dias literais, dias de 24 horas, ou são expressões simbólicas que podem representar milhões e milhões de anos? No contexto bíblico, nós vemos claramente que os dias mencionados no relato bíblico da criação representam períodos literais de 24 horas.
Essa expressão, tarde e manhã, sempre indica dias individuais. Existem basicamente duas provas para isso. A primeira delas é a palavra dia, conforme é usada no idioma original, em hebraico. A palavra é ion. Quando ion, dia, vem acompanhado de um número definido, como primeiro, segundo, terceiro, etc., sempre significa um dia literal de 24 horas. A outra prova de que a Bíblia está falando de uma semana literal, de 7 dias literais, cada dia de 24 horas, se encontra nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos oferecem uma evidência de que o relato da criação no Gênesis envolve dias literais. Veja só o que diz o 4º mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É claro, Deus jamais iria pedir para o ser humano observar um dia na semana se esse dia que aponta para a criação significasse um período de milhões de anos. Pela cronologia bíblica, a semana da criação aconteceu há aproximadamente 6.000 anos. Como harmonizar o relato bíblico da criação em 6 dias com as grandes idades das rochas calculadas em milhões e milhões de anos? Existem 2 possibilidades. A primeira delas é que Deus realizou a criação com aparência de idade. Uma árvore que Deus colocou no Jardim do Éden, no dia seguinte, ela teria um dia de existência, mas ao examiná-la, qualquer biólogo, qualquer cientista, talvez desse a ela dezenas ou centenas de anos de existência. Adão e Eva, no dia seguinte a terem sido criados, teriam a aparência de 20, 25, 30 anos de idade, no entanto, teriam apenas um dia de idade. Uma outra possibilidade, e faz bastante sentido pensarmos assim, é que pode haver um intervalo entre o que está relatado no verso 1 de Gênesis e o que vem a partir do verso 2. Acompanhe só como diz a Bíblia. A palavra de Deus começa dizendo da seguinte forma. Eu vou ler Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso aqui é uma realidade, a condição em que se encontrava o planeta antes da semana da criação. O verso 2 diz, disse Deus, haja luz, ou seja, aqui Deus começa a realizar a criação. Mas quanto tempo antes existia o que está no verso 1? Não sabemos. Aqui pode estar a explicação para os bilhões de anos que são atribuídos às rochas e a tantas coisas na natureza. Muito bem, tentamos mostrar para você aqui uma apresentação sucinta e objetiva do que aconteceu na semana da criação. Quais são as implicações que essa doutrina traz sobre a nossa vida? Crer que Deus é o Criador de todas as coisas tem um impacto positivo sobre nós. Vejamos aqui algumas dessas implicações. Em primeiro lugar, quando nós cremos que Deus é o Criador, isso estabelece um fundamento para a verdadeira adoração. Nós adoramos a Deus primeiramente porque Ele é o Criador de todas as coisas. Crer que Deus é o Criador estabelece uma base para a verdadeira autoestima. Uma coisa é eu ficar pensando que eu venho como resultado de um processo evolutivo, de espécies inferiores. Outra coisa é eu acreditar no relato da Bíblia de que eu venho das mãos do Criador. Isso me dá uma autoestima muito positiva. Outra implicação diz respeito à motivação para a administração responsável da vida. Eu sou uma criatura de Deus, Deus é o meu Criador, eu tenho que prestar contas a alguém, eu tenho um papel neste mundo, eu tenho uma função nesse mundo. Então isso me coloca numa obrigação positiva de administrar responsavelmente a vida e todas as coisas que me envolvem. Quando cremos na criação de Deus, esse fato nos dá a verdadeira consciência ecológica. No relato do Gênesis, Deus coloca o ser humano como sendo o administrador do planeta, responsável para cuidar do planeta. Aqui está
o verdadeiro sentido da ecologia. Ninguém é mais voltado para a ecologia, para o cuidado da natureza, o cuidado das águas, enfim, da poluição e de tudo mais, do que aqueles que creem na palavra de Deus. Quando eu creio que Deus criou todas as coisas, eu passo a ver o universo de uma perspectiva diferente. Eu vejo o valor do universo físico. Vejam quantas implicações positivas para a nossa vida quando nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, e o que dizer de tantas afirmações e de tantas pesquisas e de tantas declarações científicas que questionam que o universo, que o mundo, que nós viemos das mãos de um Criador? O que dizer da teoria evolucionista? O que é que está no cerne deste debate entre criacionismo e evolucionismo? Eu quero chamar a sua atenção agora para falar um pouquinho sobre esse assunto. Não é possível abordar amplamente as questões envolvidas nesse debate, porque o nosso tempo aqui não permite isso. Mas eu vou tentar mostrar para você duas coisas importantes. A primeira delas, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são teorias. Uma teoria é uma explicação plausível baseada na observação de um conjunto de fenômenos. Não nos foi possível observar objetivamente nem a criação, porque nós não estávamos lá, nem a evolução, porque levou bilhões de anos. É por isso que as duas explicações estão na categoria de teorias. Então, quando você ouvir argumentos científicos que pretendem provar a teoria da evolução, lembre-se, ninguém conseguiu provar isso, desde Darwin até os nossos dias. Mesmo os mais fortes argumentos, que para um leigo podem parecer finais e irrefutáveis, se você se aprofundar no assunto, você vai ver que há elementos questionáveis e muitas vezes contraditórios. A segunda coisa que eu quero demonstrar é que o criacionismo é uma alternativa inteligente. A ideia que o evolucionismo propaga nos livros e nos meios de comunicação é de que pessoas inteligentes e esclarecidas são evolucionistas e que os criacionistas são obtusos, anticientíficos, ignorantes. E o que eu quero que você veja é que isso é uma mentira. Em primeiro lugar, porque não existem provas de que os processos evolutivos através dos quais as espécies vieram a existir ocorreram de fato. E em segundo lugar, porque a maioria dos principais argumentos em favor do evolucionismo tem sido gradativamente desqualificada pela própria evidência científica. Eu vou dar alguns exemplos disso. A explicação do ancestral comum. Um dos mais fortes argumentos evolucionistas são as provas ou evidências de que os seres humanos e todos os animais e plantas são parentes entre si. Se recuarmos no tempo, em bilhões e bilhões de anos, veremos que nossos antepassados são os mesmos, segundo essa explicação. Todos teriam se originado de um ancestral comum, de um mesmo parente do passado. Os primeiros vestígios de vida teriam surgido de seres muito simples, num ambiente de um mar primitivo, onde havia tempestades com raios. Essas tempestades teriam unido partículas químicas, das quais teriam surgido as mais primitivas formas de vida. Seres vivos com apenas uma célula, unicelulares. A partir daí, num processo lento de bilhões de anos, as formas mais simples de vida foram sofrendo combinações aleatórias e gerando novas formas de vida, mais complexas. E dessas novas formas, outras espécies foram aparecendo e outras e mais outras. Eles chamam isso de a árvore da vida do evolucionismo. Ou seja, todos os seres vivos compartilham do mesmo genoma inicial, que é o tronco dessa chamada árvore da vida, que foi se modificando lentamente no decorrer de milhões de anos, resultando em espécies diferentes. Muito bem, essa é uma das principais bases na estrutura da argumentação evolucionista. Essa explicação da árvore da vida exige algumas condições para que possa ser considerada plausível. A primeira condição é que a transição entre uma espécie inferior evoluindo para uma espécie superior exige uma quantidade incontável
de seres intermediários. Veja só as expressões que Charles Darwin usou em sua famosa Origem das Espécies, na página 335. Ele usa expressões como incontáveis números de formas intermediárias interligando todas as espécies. Incalculável número de elos. Você entendeu? Uma espécie, para evoluir e se transformar em outra, durante milhões de anos, espécies intermediárias até concluir o processo. E aqui está a confirmação da teoria. É necessário que haja milhões, incontáveis elos ligando essas duas fases da evolução. Alguns evolucionistas calculam que haveria mais de 3 bilhões de elos ligando as diversas espécies. Pois é, depois de 150 anos de pesquisa, não encontraram nem 30. E quase todos os casos são duvidosos e alguns até fraudulentos. Outro argumento evolucionista usado por muitos anos são os chamados órgãos vestigiais. O que é isso? São órgãos humanos sem nenhuma utilidade. Então eles dizem que são vestígios da evolução, ou seja, nossos ancestrais tinham esses órgãos, mas através da evolução eles perderam a sua função. Os cientistas evolucionistas chegaram a contar mais de 150 órgãos vestigiais nos humanos. Na lista estão amígdalas, tireoide, glândula pituitária, os mamilos do homem, o apêndice e muitos outros. Pois bem, depois de 100 anos de estudos, compreenderam que os órgãos vestigiais tinham funções específicas no corpo humano e muitos deles, se fossem extirpados, trariam problemas gravíssimos para a saúde. Agora veja essa. Após o genoma humano ser sequenciado e apresentado oficialmente em junho do ano 2000, começou a circular uma curiosa ideia de que a maior parte do genoma humano seria lixo genético vestigial, resultante de um processo que teria durado cerca de 4 bilhões de anos. A ideia era que a maior parte do DNA humano, algo como 98% a 99%, era na realidade um vestígio do processo evolutivo. Isso foi chamado de DNA lixo, junk DNA. Richard Dawkins, certamente o maior pregador do evolucionismo na atualidade, entusiasmado com a nova descoberta, insistiu que essa seria a prova de nossa ancestralidade comum. Mas em 2006, descobriram que esse DNA lixo vestigial possui funções extraordinárias. Não tem nada de lixo. E, mais uma vez, a prova científica do evolucionismo veio abaixo. Esses são apenas alguns poucos exemplos do que está envolvido nessa discussão entre criacionismo e evolucionismo. Eu poderia ainda entrar em outras áreas, como a geologia, a astronomia e outros ramos da ciência, que estão se deparando com verdadeiros becos sem saída ao tentarem defender o evolucionismo. Sabe o que está acontecendo na comunidade científica nos últimos anos? Muitos cientistas da atualidade estão aderindo ao que se chama design inteligente. Ao observarem a realidade, eles estão concluindo, através da observação científica, que é impossível que não haja um projeto inteligente por trás de tudo isso. Isso não tem nada a ver com religião. Muitos deles são céticos e sem religião, mas estão se rendendo às evidências de que essa maravilha, que é o universo, a natureza, o ser humano, não surgiram do acaso. Eu quero terminar lendo com você mais uma passagem da Bíblia. Veja comigo o que diz Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui está a declaração da verdade. É isso. Crer que o universo foi criado por Deus é uma questão de fé. Mas eu espero que você tenha entendido que crer que tudo isso veio à existência por acaso exige muito mais fé. Senhor,
Penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. A grande verdade do estudo de hoje é esta: Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras o relato autêntico de sua atividade criadora. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que tem vida sobre a terra, e descansou no 7º dia dessa primeira semana. Assim, ele estabeleceu o sábado como perpétuo monumento comemorativo de sua esmerada obra criadora. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus como obra-prima da criação. Foi-lhes dado domínio sobre o mundo e atribuiu-se-lhes a responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo foi concluído, ele era muito bom. Esta é a verdade e eu creio nisto. Espero vê-lo para o próximo estudo, que será sobre a natureza do homem. Até lá.